E aí galera, esse é o capítulo 1118 de One Piece e ele foi simplesmente bombástico e muito insano, pois onde nós tivemos que simplesmente a Bonnie conseguiu também meio que entrar no modo Gear 5 do Luffy, mas na verdade ela acabou se inspirando na forma de Nika, o deus do sol do Luffy, e ela também conseguiu entrar nessa transformação, que foi muito épico. Não acredita em mim? Então vem comigo hoje conferir tudo que aconteceu nesse capítulo 1118 de One Piece, que foi muito insano. Mas antes, galera, já se inscrevam aqui na Central do Nerd, pois nós vamos trazer muito mais conteúdo de One Piece pra vocês. Então se inscreve aí pra não perder mais nada. Vamos aqui antes dar uma recapitulada, galera, pois simplesmente nós vimos que aquele robô gigantesco lá, ele que tava transmitindo a transmissão, que é a mensagem do Vegapunk pro mundo inteiro de One Piece. Enquanto aquele robô estivesse inteiro e estivesse funcionando, a mensagem seria transmitida. E os Gorosei, juntamente com a York, que é uma das variações do Vegapunk, acabou percebendo isso. E consequentemente, aquele Gorosei que tem uma forma de javali, que infelizmente eu não consigo pronunciar o nome, então nem vou tentar aqui para não fazer uma pronúncia errada, me desculpem, mas ele acabou acertando esse robô gigantesco, que eu tinha grandes expectativas sobre ele e tal, mas infelizmente até agora ele não mostrou muitos feitos. Eu tava procurando o Joy Boy, que inclusive ele só se ativou porque o Luffy ficou entrando várias vezes no modo Gear 5, da forma de Nika, o deus do sol, e por causa disso ele acabou se movimentando. Mas enfim, aquele Gorosei que tem a forma de javali acabou acertando ele e jogando ele no fundo do mar. Inclusive, vários navios quase foram afundados por causa do seu tamanho, mas ele acabou afundando, infelizmente. E meio que ficou lá resmungando, perguntando: pô, Joy Boy, cadê você? Eu achava que você realmente estava aqui, por que você desapareceu tão de repente? Com isso, como eu disse anteriormente, quando ele foi atingido, a transmissão foi interrompida e todo mundo já estava se questionando: cara, como assim? Acabou na melhor parte, onde ele estava falando sobre aquelas pessoas que têm o sobrenome de, que realmente é um dos maiores mistérios de One Piece, que infelizmente nesse capítulo ainda não foi revelado pra gente. Em geral começa a se questionar: cara, por que isso aconteceu? Será que ele morreu? Será que realmente o governo mundial acabou com o seu maior cientista? Será mesmo? Mas algumas pessoas não acreditam nisso, já que realmente o Vegapunk, galera, é uma mina de ouro de investimento, de tecnologia para o governo mundial. Tanto de tecnologia, tanto como de armas. Então seria um baita de um tiro do pé fazer isso com o Vegapunk, realmente. Só olhar o exemplo da Mortal Flame, foi capaz de destruir Luzia em um único tiro e num piscar de olhos. Essa arma tão poderosa que pode acabar com o mundo de One Piece, já que por causa da Mortal Flame e da destruição de Luzia, o nível do mar acabou subindo. Então realmente o Vegapunk é um baita de um gênio e matar ele é um baita de um erro. Tanto que a York aparentemente vai ser a última sobrevivente, já que os Goroseis começam a perguntar pra ela se ela é a única sobrevivente ou se tem outros Vegapunks que acabou sobrevivendo. Ela fala que tem dois que ainda estão em contatos com o Punk Records, acho que é assim que se pronuncia, que é a própria Lilith e a Atla. Então eles têm que ir lá destruir essas duas que ainda sobreviveram. A única que aparentemente os Goroseis que querem que sobreviva a York, já que a York está trabalhando com eles na esperança de se tornar também uma Terubito. Tomara que dê tudo errado pra ela, porque tipo, se não fosse ela, os outros Vegapunks, que eram bastante legais, acabaram morrendo. Mas vamos seguir aqui com o capítulo que a gente vê que os navios dos gigantes de Elbaf acabam atropelando os navios da marinha como se fosse nada. Uma cena muito épica. Inclusive aqueles dois gigantes que estavam com o Luffy e o próprio Luffy conseguiram sair da ilha e entrar nesse barco. E é tão insana essa luta, essa cena, que o Luffy simplesmente acabou de fugir da ilha onde tinha vários Goroseis pra acabar com eles. E simplesmente, sabe pra onde ele vai primeiramente? É comer. O cara só pensa em comida e não tá errado. Inclusive o próprio Frank e o próprio Sanji também estão lá, então eles conseguiram fugir. Os únicos que continuaram na ilha aparentemente é o próprio Zoro, que tá enfrentando um Gorosei, que é o Mas, e também o próprio Jimmy, que tá com ele. Que o Zoro não se perca, né? O cara consegue se perder na linha reta. Mas tudo bem, vamos continuar aqui com o capítulo. Vimos a Bonnie utilizando os seus poderes para transformar todos aqueles vice-almirantes, que a maioria é tudo bucha, inclusive alguns próprios almirantes também são bastante buchas, que ela conseguiu
transformar a maioria em crianças. Então agora meio que eles são inofensivos pro bando do Luffy e pros gigantes de Elbafia. Nós vimos aqui uma cena muito típica do Sanji, tá ligado? Ele só preocupado com a Nami, com a Robin e também com a Lilith. Tipo, Brock tava lá, o Zup também, mas o Sanji só tava preocupado com as garotas, e o cara até afirmou se elas afundassem, ele iria atrás ao resgate. Isso deixou o Super extremamente irritado. Essa cena foi muito engraçada. Só que isso acabou por aí, já que o Mast já começa a atacar o gigante Elbafia, que ele até consegue defender por breve momento, mas parte do ataque do Mast acaba acertando o navio deles e acabam pegando fogo, já que realmente os Gorosei estão bastante poderosos, estão mostrando realmente para quem veio, menos o Saturno, que realmente só tomou uma surra, só apanhou, só que dano mesmo ele não recebeu, mas foi humilhado por alguns momentos, principalmente aquele baita do soco do Kuma. E já que o Mast ele consegue voar, ele pode seguir os navios à vontade. Então realmente os gigantes e o próprio Luffy tem que resolver essa parada logo o mais rápido possível. E para piorar a situação deles, o nível do mar começa a subir mais uma vez, assim meio que confirmando aquela, entre aspas, teoria do Vegapunk, que o mundo seria engolido pelo mar. Então realmente, se ficar usando muita Motor Flame, o nível do mar vai subir cada vez mais. Isso é muito ruim. Só que quem chega na parada é simplesmente o Luffy Gear 5, que ele vai direto enfrentar os Groseis. Só que não, ele vai chamar a Bonnie, falando que ela também poderia chegar nessa forma de Nika dele. Ele realmente não sabe se realmente esse é o nome, como ele chegou nessa forma. Mas uma coisa ele sabe, que a Bonnie tem capacidade de também ser essa guerreira da libertação, que inclusive ela lembra das palavras do seu pai, que ele queria um mundo de liberdade. E inclusive essa própria forma do Luffy, ela começa a lembrar também que ele está mais livre, mais solto, e por isso que ela consegue também distorcer o futuro, dar um futuro para ela consegue realmente usar os poderes do Gear 5 do Luffy, essa forma de Nika, a boa Nika, vamos dizer assim. Essa cena foi muito épica, que painel que o Oda conseguiu desenhar para nós, mostrando o Luffy, Gear 5 rindo, e a Bonnie também foi muito épico, inclusive o próprio mar em volta deles aparentemente virou borracha. E quem acordou vendo Nika mais uma vez, agora não tem um, e sim dois, foi aquele robozão lá embaixo. Ele acabou despertando. Então ele despertando, o que vai voltar vai ser a mensagem do Vegapunk. Será que ele vai falar mais sobre os Ds lá, que tem o sobrenome de... Vai ser muito insano mesmo. Eu quero ver esse próximo capítulo, que promete ser muito insano, galera. Os dois usando os poderes de Nika vai ser muito insano. Poder da liberdade. Tomara que agora eles consigam causar bastante dano nos Goroseis. Mas aí, eu quero saber a opinião de vocês. Gostou de ver a Bonnie utilizando os poderes do Gear 5 do Luffy? Ela vê no futuro que ela pode usar esses poderes. Deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa aqui embaixo nos comentários também se você acha que agora eles vão ser capazes de bater de frente com os Goroseis. Se a Atlas e a Elite vão acabar morrendo e vai sobrar somente uma Vegapunk, que é York. Deixa aqui embaixo a sua teoria, que eu acho que isso é muito difícil. Eu acho que eles realmente vão conseguir fugir com essas duas versões do Vegapunk, a Lilith e a Atlas, que inclusive tá cuidando do corpo do pai da Bonnie, que é o Bartolomeu Kuma. Realmente esse capítulo foi muito insano, eu gostei dele pra caramba, ainda mais com esse quadro bem desenhado do Luffy e também da Bonnie Gear 5. E o mais incrível também, galera, é ver que os gigantes de Elbafia ficaram minúsculos comparados ao tamanho da Bonnie do Luffy. Foi uma cena realmente muito épica mesmo. E ainda bem que próxima semana não vai ter pausa no mangá de One Piece. Então o capítulo 1119 vai ser lançado e vamos ver a continuidade dessa história, se realmente a mensagem do Vegapunk vai voltar ou não, já que o gigante também acordou novamente. Então deixa o seu like e se inscrevam aqui na Central do Nerd, pois se conhecer o próximo capítulo, eu vou trazer o mais rápido possível para vocês. Tamo junto, galera, e valeu!